Nobres ouvintes, sejam bem-vindos à aula 2 do módulo 3 da unidade 2 do curso de Inteligência e Contra-Inteligência de Segurança Pública e Privada. Nesta aula, vamos dar continuidade ao tema Estruturação da Atividade de Inteligência. Agora, nossa ênfase será para a estruturação, organização e controle da atividade de inteligência. Ao longo desta unidade, por diversas vezes vou frisar de diversas maneiras que a estrutura da atividade de inteligência deve ser proporcional à complexidade organizacional e aos seus respectivos objetivos e interesse. Farei isso propositalmente para destacar que esteja você em um órgão público ou em uma pequena, média ou grande empresa, seja na indústria, no comércio de bens ou de serviços, tecnicamente falando, você sempre precisará de uma estrutura de inteligência para garantir a sustentabilidade e a continuidade dos negócios. No Brasil, o maior exemplo de estrutura e organização da atividade de inteligência é a própria ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. A ABIN foi criada pela Lei 9.883 de 1999. Sua estrutura regimental e organizacional está disposta no anexo 1 do Decreto 8.905 de 2016. Este anexo está estruturado em 5 capítulos. O primeiro fala sobre a natureza e competência da ABIN. O segundo dispõe sobre a estrutura organizacional. O terceiro capítulo aborda a competência das unidades. O quarto apresenta as atribuições dos dirigentes. E, finalmente, o quinto contém as disposições gerais. Quero chamar sua atenção para o fato que, seja a organização de pequeno ou grande porte, a estruturação segue sempre a mesma lógica, ou seja, a estruturação é reduzida a um documento, podendo ser aí a própria política de inteligência que define a natureza e a competência da atividade de inteligência. Também estabelece a estrutura organizacional e fixa as competências em nível coletivo e individual. Mas a estrutura da ABIN ela é complexa, pois ela possui representações em 14 países que estão espalhados pelos 4 continentes, além de superintendências em todos os estados brasileiros. Para se ter uma ideia, o orçamento da ABIN é da ordem aproximada de 600 milhões de reais. Eu citei a ABIN apenas para exemplificar, pois a realidade dela é muito distante da nossa. Se baixarmos para uma estrutura de médio porte, chegaremos às estruturas de inteligência das secretarias de segurança públicas estaduais. Neste caso, estas secretarias estabelecem uma ou mais agências central de inteligência para materializarem as atividades de inteligência e de segurança pública. Aqui entra em cena a Polícia Militar, a Polícia Civil, o DEPEN, o Corpo de Bombeiros, às vezes até a Defesa Civil. No caderno didático, eu fiz menção à Agência de Inteligência da Polícia Civil do Paraná, que possui uma estrutura organizacional bem mais enxuta e, obviamente, condizente com as suas demandas de inteligência. A Agência de Inteligência da Polícia Civil do Paraná foi criada através do Decreto Estadual 4.703 de 2001. A exemplo da ABIN, este decreto também apresenta os objetivos, a estrutura organizacional e as competências dos elementos que compõem essa estrutura. Mas ainda assim, nós podemos perceber que a atividade de inteligência no âmbito estadual envolve uma estrutura complexa se comparada à iniciativa privada. E não poderia ser diferente, pois neste caso se trata de um órgão governamental que é responsável pela segurança pública de milhões de pessoas. Então, a grande equação que nós temos que resolver se refere ao modelo de estrutura em uma organização da iniciativa privada, seja então ela de pequeno, médio ou grande porte. Ora,
Como dissemos no início, a estrutura da atividade de inteligência deve ser proporcional à complexidade organizacional e aos seus respectivos objetivos e interesses. Assim, a principal diferença será nos objetivos, na variedade de setores e na quantidade de pessoas envolvidas. Para entendermos isso, vamos agora inverter a ordem dos fatores e pensar em uma pessoa física ou em uma pessoa jurídica de pequeno porte. Neste caso, vamos imaginar que você acabou de montar um pequeno comércio familiar. Por exemplo, vamos pegar aí uma mercearia. E vamos considerar que você pretende se valer da atividade de inteligência em prol deste comércio ou para garantir a sua própria segurança pessoal. Neste caso, você mesmo será o analista e o decisor, ou seja, você produzirá conhecimentos para você mesmo tomar as suas decisões, seja no âmbito preventivo ou contingencial. Mas não vamos parar por aqui. Vamos imaginar que este comércio cresceu e se transformou em um supermercado. Certamente, nessas alturas, você já está tão ocupado com o processo de gestão que já não tem mais tempo para cuidar da área de inteligência. Então, convém que você contrate um profissional para cuidar do departamento de segurança. E este funcionário, obviamente, por sua vez, ele deverá atuar em tempo integral e ter o mínimo de competência para estruturar a segurança ou elaborar e promover a execução do plano de segurança orgânica, se valendo, obviamente, das técnicas de contra-inteligência, que nós vamos estudar ainda neste curso. Mas vamos considerar que o tempo passou, seu comércio evoluiu para uma grande rede de hipermercados. Com essas estruturas, os riscos, as perdas, os danos, a complexidade das instalações e a variedade de contexto não permite mais que profissionais acumulem funções. Ou seja, torna-se necessário segregar as funções, instituir um departamento de inteligência com uma equipe de profissionais que atuarão nos diversos segmentos de inteligência e contra-inteligência. E as ações desses profissionais subsidiarão o processo decisório que poderá refletir em todos os setores e em toda a estrutura organizacional. Eu fiz esses comentários apenas para ilustrar que a atividade de inteligência pode e deve ser empregadas para produzir e proteger conhecimentos nos mais diferentes contextos, ou seja, desde o atendimento de interesses de uma pessoa física até o atendimento de interesses do maior dirigente do país em benefício de uma nação. Como lição de casa, vou deixar meu desafio para você refletir sobre qual é a estrutura ideal para a atividade de inteligência no órgão público ou na empresa que você trabalha. Deve sempre existir um controle da atividade de inteligência, esteja ela inserida em um contexto de pequeno, médio ou grande porte. Pois nessa atividade é muito tênue a linha que divide a legalidade da ilegalidade. Uma ação de fiscalização e controle objetiva analisar a harmonia das atividades da inteligência com os princípios constitucionais, com os princípios éticos e com a estratégia organizacional. E até mesmo, nós podemos dizer aqui, com as próprias diretrizes de compliance estabelecidas. Você sabia que até a BIM está sujeita às ações de controle no âmbito interno e externo? O controle interno da BIM é realizado pelo CREDEM, Câmara de Relações Exteriores do Conselho de Governo. Também é realizado pela Secretaria de Controle Interno da Presidência da República, CISET-PR, e ainda por um assessor de controle interno. Já o controle externo é realizado pelo Poder Legislativo por intermédio da Comissão Mista de Controle das Atividades da Inteligência e do Tribunal de Contas da União, o famoso TCU. Nos órgãos públicos não vinculados à segurança, as atividades de controle são exercidas pela equipe de corregedoria ou de controle interno. Na iniciativa privada,
A fiscalização e os controles ficam por conta das equipes de auditoria interna e externa. Então, a estruturação da atividade de inteligência é o primeiro passo. Vencida esta etapa, nós temos que avançar para os principais campos de conhecimento de interesse da inteligência. Nas próximas 4 aulas, nós vamos conhecer os 4 principais eixos temáticos de interesse da inteligência, que são segurança pública, segurança interna, assuntos institucionais e assuntos conjunturais. Procurem compreender muito bem estes campos de conhecimento, porque eles nortearão nosso estudo até o final desta e da próxima unidade de ensino. Muito obrigado por sua companhia e até a próxima aula.